Fala aluno, fala aluna, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Nós vamos dar início a uma nova série no canal, dando sequência ao nosso curso de mecânica, mais precisamente a parte de cinemática. Iremos falar, portanto, a respeito do movimento uniformemente variado, também conhecido como MUV. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Fique com a vinheta e acompanhe a teoria de hoje. Nós iremos trabalhar agora com mais um movimento da cinemática, o movimento uniformemente variado. Se você ainda não acompanhou as teorias anteriores a respeito de velocidade média e de movimento uniforme, clique nos cards aqui em cima, assista às teorias e retorne para continuar o nosso curso de cinemática. Acompanhe a teoria de hoje. Para que a gente possa falar a respeito de movimento uniformemente variado, nós vamos dividir a aula de hoje em 3 partes. Nós vamos primeiro definir o movimento, depois nós vamos ver as propriedades desse movimento e em seguida nós faremos a descrição do movimento, da forma algébrica e depois a forma geométrica. Acompanhe então. Para que a gente possa entender do que se trata o movimento uniformemente variado, também chamado de MUV, nós vamos começar entendendo o porquê desse nome. Primeiramente vamos falar a respeito da palavra movimento. Esta palavra movimento é representada na física pela grandeza da velocidade, ou seja, um corpo ele só se encontra em movimento caso ele possua velocidade, caso sua velocidade seja diferente de zero. Portanto, os corpos que nós iremos analisar, todos eles devem possuir velocidade. A próxima palavra é a palavra uniformemente, que apesar de ela seguir a palavra movimento, uniformemente, ela não vai caracterizar a grandeza que representa o movimento, a velocidade, mas sim a forma com que essa velocidade está se comportando. Antes de a gente falar a respeito dessa palavra uniformemente, falaremos logo a respeito da palavra variado, que isso faz com que muitos alunos tenham dúvida a respeito do tipo de movimento que nós estamos analisando. Professor, nós vamos analisar um movimento que é uniforme ou variado? Como é essa história de movimento uniformemente variado? Enfim, a palavra variado é um adjetivo que está caracterizando o tipo de movimento que nós vamos estudar. Sendo assim, o significado físico para esta palavra corresponde a como a velocidade neste movimento está se comportando. Portanto, já que se trata de um movimento variado, a velocidade deste corpo, que será diferente de zero, será também uma velocidade variável. Ou seja, ela está constantemente alterando seu valor. Para que a gente possa entender então o que seria a palavra uniformemente, veja que dentro da cinemática nós podemos ter 2 formas de a velocidade variar. Ela pode variar aleatoriamente, ou ela também pode variar de maneira uniforme, ou seja, uniformemente. Veja os 2 exemplos que eu vou citar agora. Considere um corpo que está inicialmente com a velocidade de 5 metros por segundo. Se no próximo segundo ele passar para 7 metros por segundo, no seguinte para 10 metros por segundo, no próximo para 15 metros por segundo e, enfim, o próximo para 13 metros por segundo, veja que a sua velocidade está variando, porém não existe uma uniformidade nessa variação. Na primeira variação ela variou de 5 para 7, apenas 2. No próximo segundo, de 7 para 10, 3 metros por segundo. De 10 para 15 ela variou 5 metros por segundo. E por fim, no último segundo, de 15 para 13, ela foi reduzir 2 metros por segundo. Então houve uma variação aleatória, sem uma uniformidade. Verifique esse próximo exemplo que eu vou citar agora. Um corpo está inicialmente com a velocidade de 5 metros por segundo, para o próximo segundo ele passou para 7, no segundo seguinte para 9, no próximo para 11 e 13, 15 e assim sucessivamente. Veja que a cada segundo a velocidade está mudando, mas está mudando sempre a uma mesma taxa. Está mudando uniformemente. E é isso que caracteriza um movimento uniformemente variado. Aquele em que a velocidade varia, porém de maneira uniforme, de maneira linear. Desta forma, nós podemos verificar que, já que nós estamos analisando um movimento cuja velocidade é variável e, portanto, isso faz surgir uma aceleração no movimento que nós vamos analisar, é justamente o comportamento desta aceleração que a palavra uniformemente faz referência. Ela está mostrando que para que o movimento seja uniformemente variado, essa aceleração precisa ser constante. Então essa é a definição do movimento que nós iremos analisar nesta aula.
é um corpo que possui velocidade. Essa velocidade precisa variar, portanto surge aí uma aceleração, e para que o movimento seja uniformemente variado, essa aceleração precisa ser constante. Diante dessa definição, nós podemos analisar agora o que nós vamos chamar de propriedades do movimento uniformemente variado. Que propriedades são essas? Vamos lá então. A primeira propriedade é justamente referente à velocidade média, que no movimento uniforme nós tínhamos visto que, pelo fato de a velocidade ser constante, ela coincidiria com a velocidade média. A cada instante nós teríamos o mesmo valor da velocidade média. Mas agora a velocidade está variando, então nós não podemos mais afirmar que a velocidade a cada instante coincide com o valor médio. Mas podemos verificar que a velocidade média, por definição, corresponde ao deslocamento que o corpo executa ao longo de um determinado intervalo de tempo, mas pela variação da velocidade instantânea ocorrer de maneira uniforme, nós também podemos afirmar que esta velocidade média pode ser calculada pela média das velocidades do início e do fim do trecho do movimento analisado. Portanto, é a velocidade inicial somada à velocidade final, dividido por 2, já que é a média de cada trecho que você pretende analisar. A segunda propriedade do movimento uniformemente variado é justamente fazendo referência ao fato de, como a aceleração é constante, assim como no movimento uniforme, quando a velocidade era constante, o valor em cada instante coincidia com o valor médio, agora quem é constante é a aceleração. Portanto, esta aceleração vai coincidir com a aceleração média, podendo assim ser calculada pela sua definição, que é a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo. Vemos então nesse slide a definição do movimento uniformemente variado e as duas propriedades que vão nos ajudar a descrever esse movimento. Vamos agora nesse slide descrever o movimento uniformemente variado, tanto algébrica como geometricamente. Primeiramente vamos fazer a descrição algébrica, que seria por meio do que nós vamos chamar de funções horárias deste movimento. Como já foi trabalhado aqui em aulas anteriores, nós sabemos que, matematicamente, uma função nada mais é do que a relação entre uma variável e outras variáveis. Mas não é uma relação qualquer, é uma relação de dependência. Portanto, sempre que nós falamos de uma função horária, nós temos alguma grandeza do movimento sendo analisada em função do tempo, à medida que o tempo está passando. A primeira função horária que nós vamos analisar é a função horária do espaço, que esta analisa o comportamento da posição do móvel em função do tempo à medida que ele se move. Esta função horária é representada pela sua forma geral, S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t2. Veja que essa função é muito semelhante, ela possui o mesmo formato de uma função matemática reconhecida como uma função de segundo grau. Nós temos o S em função do tempo e das parcelas, onde o tempo tem maior expoente, o expoente tem valor 2. Isso representa uma função de segundo grau. Mas é muito importante que você perceba que o que vai diferenciar um movimento uniformemente variado de outro movimento uniformemente variado são fatores que nós vamos chamá-los de parâmetros do movimento. Seriam eles o S0, onde o corpo começa a se mover, o V0, a velocidade com que ele inicia esse movimento, e a aceleração que está provocando a variação de sua velocidade. Toda vida que você reconhece essas três informações de qualquer movimento uniformemente variado, você consegue, a partir delas, descrever o movimento e, além disso, fazer previsões do que vai acontecer no movimento, desde que esses parâmetros sejam mantidos. Por exemplo, onde o corpo vai estar daqui a 20 segundos? Você vai analisar isso através da sua função horária do espaço. Quanto tempo ele vai gastar para chegar na posição 50 metros? Também você vai calcular isso através da sua função horária do espaço. Um dos objetivos de a gente obter a função horária do movimento é a gente poder fazer previsões das duas grandezas relacionadas naquela função, neste caso, o espaço e o tempo. A próxima função que nós vamos analisar é a função horária da velocidade, onde esta, por sua vez, analisa o comportamento da velocidade à medida que o tempo está passando. Ou seja, ela vai relacionar a velocidade em função do tempo. A função horária da velocidade é representada pela expressão v igual a v0 mais at.
onde os parâmetros que nós conhecemos já da função horária do espaço, velocidade e aceleração, vão ser determinantes para a obtenção da função horária da velocidade. Portanto, analisando matematicamente, a gente pode verificar que esta função tem o mesmo formato de uma função do primeiro grau, onde o maior expoente para a variável do tempo é o expoente 1. Isso caracteriza uma função do primeiro grau. E por fim, nós vamos analisar agora a função horária da aceleração. Ou seja, nós vamos verificar como a aceleração se comporta à medida que o tempo está passando. Portanto, a aceleração em função do tempo. Veja que no movimento uniformemente variado, essa aceleração se comporta de maneira constante. Por ser constante, ela independe do tempo. Nós chamamos isso na matemática de uma função constante. E nós vamos representá-la assim. A aceleração, em qualquer instante do tempo, vai ser a mesma aceleração que o corpo possuía no início do movimento. A é igual a zero. Essas, portanto, são as três funções horárias para o movimento uniformemente variado. Vamos agora fazer a descrição geométrica do movimento uniformemente variado, por meio do que nós vamos chamar de gráficos deste movimento. Veja que matematicamente, todo gráfico é regido por uma função. Isso quer dizer que se nós temos três funções para o movimento uniformemente variado, nós vamos também possuir três gráficos para analisar cada movimento. O gráfico que representa o espaço pelo tempo, o gráfico que representa a velocidade pelo tempo e o gráfico que representa a aceleração pelo tempo. Vamos começar então pelo gráfico do espaço pelo tempo, que é regido pela função S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t2, que é, portanto, uma função do segundo grau. Sendo assim, o gráfico que vai representar esta função sobre os eixos vertical e horizontal, onde no eixo horizontal nós vamos representar o tempo, a variável independente, e no eixo vertical nós vamos representar o S, a variável dependente. Já que é uma função do segundo grau, o formato desse gráfico será de uma parábola. Veja que numa parábola nós podemos extrair várias informações. A que mais se destaca nós chamamos de concavidade da parábola, que seria a abertura desta parábola. Portanto, existem duas possibilidades. Existe a possibilidade de a concavidade ser para cima e existe a possibilidade de a concavidade ser para baixo. Veja que na matemática, quem determina a concavidade de uma parábola é o termo ligado à variável ao quadrado, que no nosso caso, esse termo é a aceleração. Sempre que nós tivermos um movimento cuja aceleração for positiva, nós teremos um gráfico cuja concavidade será para cima. Quando nós estivermos analisando um movimento cuja aceleração é negativa, nós teremos um gráfico cuja concavidade será para baixo. Uma outra informação que nós também podemos destacar do gráfico do espaço pelo tempo de um movimento uniformemente variado é a quantidade de vezes que esse gráfico cruza o eixo do tempo. Veja que essa informação ela nada mais é do que o que nós chamamos na matemática de zeros da função, ou seja, a quantidade de valores de x sempre que a função for igual a zero. No nosso caso, por se tratar de uma função do espaço pelo tempo, o zero seria o valor zero para a posição, que para a gente seria a origem do movimento. Portanto, quais instantes e quantos instantes o corpo passa pela origem do movimento. Para que você possa entender bem essa situação, eu vou representar aqui uma possível trajetória para um suposto movimento, em que eu vou indicar como sentido positivo o sentido para a direita e vou adotar como referencial, como marco zero dessa trajetória, esta posição. Veja que a quantidade de vezes que o gráfico cruza o eixo do tempo é a quantidade de vezes que o móvel passa pela origem das posições, pela posição igual a zero. No primeiro gráfico, por exemplo, nós temos um corpo partindo este ponto, representa a posição em que o tempo é zero, portanto, este ponto representa a posição inicial do móvel e ele está partindo de uma posição positiva. Como ele está indo em direção à origem, como ele está se direcionando à posição zero, ele vai cruzar a posição zero e em um determinado momento ele vai retornar passando pela posição zero novamente. Então ele obteve duas passagens pela origem dos espaços. A mesma coisa acontece com este outro gráfico, porém ele está iniciando numa posição, novamente, esta é a posição inicial, que está abaixo do eixo do tempo, portanto é uma posição negativa. Ele está iniciando o movimento numa posição negativa, se direcionando para o zero das posições,
cruza essa origem e em um determinado momento ele retorna para passar por ela novamente. Veja que há também uma inversão no sentido do movimento. Essa inversão ocorre sempre que o corpo deixa de seguir um sentido e passa a seguir outro sentido do movimento. E nós podemos verificar que isso ocorre sempre no vértice da parábola desse movimento. Então nós podemos afirmar que no vértice da parábola ocorre a inversão no sentido do movimento e para que o corpo consiga inverter o sentido do seu movimento, neste momento ele momentaneamente para. A sua velocidade é momentaneamente igual a zero. Então essa informação é padrão sempre para o vértice da parábola do gráfico do espaço pelo tempo no movimento uniformemente variado. O próximo gráfico que nós vamos analisar é o gráfico da velocidade pelo tempo. Este gráfico também é regido por uma função, só que a função é v igual a v0 mais at, ou seja, é uma função do primeiro grau. Sendo assim, os dois possíveis gráficos que nós teremos terão o formato de uma reta, onde esta reta pode ser crescente ou decrescente. Então vejamos aqui o comportamento da velocidade em função do tempo para os dois possíveis gráficos desta função. O gráfico, portanto, ele pode ser uma reta crescente ou também pode ser uma reta decrescente. Veja que na função do primeiro grau, o que determina a inclinação desse gráfico é o que nós chamamos de coeficiente angular, é o termo ligado à variável. No nosso caso, o termo ligado à variável novamente é a aceleração. Portanto, o coeficiente angular que vai determinar se o gráfico é crescente ou decrescente na nossa função da velocidade pelo tempo é justamente a aceleração. Sempre que a aceleração for positiva, nós teremos um gráfico crescente. Sempre que a aceleração for negativa, nós teremos um gráfico decrescente. Veja que isso não quer dizer que, sendo a aceleração positiva, nós teremos um movimento acelerado, ou aceleração negativa retardado, porque disso depende o comportamento da velocidade para esta aceleração. Se a aceleração for positiva e a velocidade também, nós teremos um movimento acelerado, visto que o corpo está cada vez mais rápido. Mas se a aceleração for positiva e a velocidade negativa, nós teremos um corpo com velocidades negativas, porém mais lento. Isso caracteriza um movimento retardado. Então, para que você possa entender bem como é que a gente vai classificar um movimento como acelerado ou retardado, é importante que você perceba os sinais da velocidade e da aceleração naquele momento. Sempre que os dois tiverem o mesmo sinal, ou seja, os dois forem positivos, ou os dois forem negativos, a aceleração e a velocidade, isso caracteriza um movimento acelerado. Já sempre que a gente tiver um movimento cujos sinais da aceleração e da velocidade forem contrários, portanto, a aceleração positiva e a velocidade negativa, ou a aceleração negativa e a velocidade positiva, isso caracteriza um movimento que será chamado de retardado. Uma outra informação que nós podemos extrair para este gráfico do movimento uniformemente variado é que sempre que a gente quiser calcular o deslocamento num gráfico da velocidade pelo tempo, esse deslocamento é obtido numericamente pela área delimitada pelo gráfico, o intervalo do tempo do trecho a ser determinado e o próprio eixo do tempo. A figura criada por essa região vai fornecer numericamente apenas um módulo do valor do deslocamento executado naquele trecho. Para finalizar então a análise dos gráficos, vejamos agora o gráfico da aceleração pelo tempo. Nós vimos que a aceleração no movimento uniformemente variado ela é constante, portanto, para cada instante do tempo, a aceleração será a mesma do início do movimento. Desta forma, o gráfico representado nos eixos vertical, que nós teremos a aceleração, e horizontal, onde nós representaremos o tempo, será dado por uma reta horizontal, onde essa reta horizontal pode estar acima do eixo do tempo, se a aceleração tiver valor positivo, mas também pode estar abaixo do eixo do tempo, caso a aceleração assuma um valor negativo. E este, portanto, é o último gráfico do movimento uniformemente variado. Para finalizarmos a descrição do movimento uniformemente variado, é importante lembrar que nós relacionamos por meio das funções e dos gráficos três grandezas que variam no movimento uniformemente variado: o espaço, a velocidade e o tempo. Apesar de serem três variáveis, nós encontramos apenas duas relações: a do espaço com o tempo e a da velocidade com o tempo. E aí você pode estar se perguntando,
Por que não relacionar o espaço com a velocidade? E existe sim essa relação. A esta relação nós chamaremos de equação de Torricelli. O que é que a equação de Torricelli nos mostra? Ela nos mostra a relação entre o espaço e a velocidade sem que a gente tenha a necessidade de conhecer os instantes, os tempos de cada momento do movimento. Então, a relação entre o espaço e a velocidade. A equação de Torricelli tem um formato V2 igual a V02 mais 2A ΔS, onde V é a velocidade no final do trecho do movimento analisado, V0 é a velocidade inicial, a aceleração é representada pela letra A e o ΔS é o deslocamento executado naquele trecho do movimento. Esta, portanto, é a equação de Torricelli e, como você pode observar, nós não temos o tempo relacionado nesta função. Portanto, é possível relacionar a velocidade com o deslocamento sem a necessidade do tempo. Vamos agora analisar, por meio de gráficos, o movimento de um corpo que possui aceleração. Veja que nós vamos mostrar primeiramente o gráfico do espaço pelo tempo, logo após nós iremos analisar o gráfico da velocidade pelo tempo, também iremos analisar o gráfico da aceleração pelo tempo e, por fim, vamos analisar o movimento de um corpo, verificando o que acontece com os três gráficos ao mesmo tempo. Então vejamos o movimento de um corpo através do gráfico do espaço pelo tempo. Veja que esse corpo possui uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Desta forma, o gráfico representa uma parábola, onde na origem do tempo nós temos a posição também igual a zero, representando que neste momento o corpo parte do repouso. Analisando o gráfico da velocidade pelo tempo deste mesmo móvel, nós verificamos um gráfico no formato de uma reta crescente, visto que sua aceleração é positiva, e isto pode ser verificado também no gráfico da aceleração, onde ela se mantém constante no valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora analisar o movimento de um corpo através dos seus três gráficos ao mesmo tempo. Veja que para este movimento nós temos uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, representado pelo mostrador do movimento. Temos uma velocidade que vai aumentando linearmente, portanto representado por um gráfico no formato de uma reta, e a aceleração que se mantém constante no valor de 3 metros por segundo ao quadrado. Estes são os formatos dos gráficos que representam o movimento uniformemente variado para um corpo que parte do repouso com a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Se você gostou da teoria de hoje, não esqueça de escrever nos comentários. O Assim é Fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Conheça o nosso aplicativo que está disponível na Play Store para sistemas Android, nos acompanhe nas redes sociais e não deixe de conferir as dicas de vídeos que aparecerá logo depois da nossa vinheta. Acompanhe as resoluções dos exercícios a respeito desse assunto nos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.